Ivonete Costa. Vamos iniciar mais uma live hoje. E hoje eu terei a honra novamente de ter comigo a Renata Gadelha para a gente falar sobre os desafios da gestão de enfermagem. Vai ser uma live extraordinária. Boa noite, Juliana Vasconcelos, Regadelha já entrou, Débora, Janete, Darlene. Vou convidar aqui entrar. A Ju Medas também entrou. Olá, Gadelha! Tudo bem? Janete, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Vou fixar aqui o tema da nossa live, desafios da gestão de enfermagem. Deixa eu só ajustar aqui. Escrever é um desafio mesmo. Está sendo, né, Ivonete? É, prontinho. Ótimo. Se eu consigo fixar aqui. Tá marcando, tá certinho. Pronto, fixado. Isso. Boa noite, Bela Penelo. Boa Última noite. live. O pessoal adorou a live com a Bela. Então, Renatinha, seja bem-vinda. Mais uma vez estamos aqui nessa live para Isso. falar sobre os desafios da gestão de enfermagem durante essa pandemia. Com essa live de hoje, eu encerro esses assuntos relacionados à pandemia e depois eu vou abrir para outros temas. Então, me fala um pouquinho, Renatinha, para as pessoas que estão entrando, a sua história, contar um pouquinho do seu currículo, Vamos da sua lá. trajetória aí na enfermagem. Isso. É um prazer, primeiramente, Ivonete, mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos os participantes. Fazer parte da live. No primeiro encontro, a gente falou sobre etiqueta corporativa e hoje vamos falar sobre esses aprendizados na gestão frente à pandemia. Eu espero que a gente consiga ter uma excelente troca aí com os colegas de profissão e de outras categorias também. Falar um pouquinho de mim, enfermeira de formação há 16 anos, né? 10 de gestão aplicada à enfermagem, especialista em gestão de pessoas, coach comportamental, etiqueta social e etiqueta corporativa. Estamos aí agora à frente desse processo de gestão que a cada ano fica mais desafiador. Com certeza. Parabéns pelo esse currículo. E coach também, né, Renata? Isso, coaching também, seguindo agora para a performance na PNL, que vai contribuir bastante aí para essa plataforma de gestão na enfermagem para poder contribuir com pessoas também na melhoria aí dos seus processos, né? Seja a vida profissional ou na vida pessoal. E na área do coach eu atuo na linha comportamental. Então é uma boa ferramenta e que me traz também bons aprendizados. É uma troca constante com as pessoas. Isso aí, ó, dupla perfeita. Coach comportamental com coach de vida. Life coach aqui, ó, juntinhas. Isso aí. Grandes desafios. Hã? Se complementa, né? Não Se tem como. complementam. Então, Renatinha, vamos entrar no nosso tema. Sim. Os desafios da gestão de enfermagem durante essa pandemia. A gente sabe que foram muitos desafios, né? Não vamos dizer, não vamos dizer que a gente está no fim, mas a gente vai ter que se acostumar com esse Covid, né? Com o coronavírus aí por bastante tempo. Então, agora é hora da gente retomar nossas ações. E me fala, dentro dos principais desafios da gestão, eu acredito que a gestão de pessoa foi o primordial. Você concorda? Como foi a sua vivência com relação a isso? Eu concordo, eu acrescento que a gestão de processos também, ela segue como um grande desafio, porque ela linka, não pode fugir dessa organização, né? Então, à medida que foram se criando novos processos para o enfrentamento dessa pandemia, e na verdade a gente ainda segue nesse enfrentamento, é claro que é muito prazeroso a gente poder trazer como um tópico a fase já da recuperação, né? Que é o que a gente tem chamado. A gente passou pela fase aguda, a fase do epicentro e estamos agora na fase de recuperação, não só a nível de Brasil, mas enquanto mundo. E isso não é diferente dentro do cenário hospitalar. Mas eu acho que os grandes desafios, sem dúvida, sempre serão pessoas, porque sem pessoas a gente não consegue fechar nenhum grau de objetivo. E nesse aspecto a gente fala de vida humana, e aí a vida do trabalhador, né?
seja ele enfermeiro, técnico de enfermagem, todo o corpo clínico, e ainda os processos, porque eles precisaram ser readequados e ainda estamos dentro dessa Dessa metodologia. redação. Agora a Exatamente. gente fala da zona de transição, né, que é a zona onde a gente tem que colocar os pacientes para uma área Covid-free. Então, essa área de transição hoje é o nosso maior desafio, porque antes era Covid ou não Covid, né? E Exatamente. agora a gente tem aquele transição que é um desafio para o nosso pensamento clínico, né? De pensar nesse paciente e como a gente pode prevenir também garantir a segurança dele dentro do hospital, né? Essa fase que a gente tem experimentado agora, nessas últimas 2 semanas, é a fase da transição rumo à recuperação. Então, é resgatar os processos que não ficaram parados, mas em algum momento da fase aguda, na época do epicentro, que não foi muito longe, a gente viveu isso em abril e maio. Alguns processos de gestão, processos assistenciais precisaram ficar caminhando ao lado, mas com a fase aguda a gente focou muito no Covid. E certamente agora a gente precisa retomar os processos, trazer de volta os pacientes que seguem com suas patologias em fases de recuperação. A gente tem a linha oncológica, a gente tem a linha cirúrgica, a linha de análises clínicas, que são os exames. Então, isso precisa voltar. E certamente também as unidades precisam se reinventar, mas não esquecendo do que a gente viveu. Acho que esse é o foco principal que serão agora as falas e as reuniões, né? A gente precisa sim seguir, caminhar, enxergar para outros lados, mas não podemos esquecer o que a gente viveu e certamente o que a gente ainda vive, como a gente acompanha a nível da OMS, que isso não se erradica, né? Então, isso ainda é vivo e isso é importante porque a gente não pode relaxar, né? Relaxar no melhor sentido dessa palavra. A gente precisa caminhar junto com o Covid. Esse é o grande desafio agora, né? E É aprendizado, isso aí. caminhar junto e o melhor, né, Ivonete? Criar. A gente precisa Criar. começar a É. criar, né? Trazer uma leveza aí também para os nossos processos. Saúde, ela é muito ampla, gestão em saúde, ela é muito ampla Muito ampla, com e, certeza. particularmente, quando eu falo em pessoas e desenvolvimento, eu acho que a criação, trazer de volta criações, sem perder o foco, é claro, vai ser muito garantido para nós. Voltando assim ainda um pouco na área de gestão de pessoas, Renata, sei que áreas dentro do hospital ficaram vazias, né? Com a suspensão de cirurgias, suspensão de alguns procedimentos, até por prevenção. Sim. Como é que foi o remanejamento dessa equipe? Qual a estratégia a gente utilizou? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso foi um desafio também para a maioria dos gestores no Rio de Janeiro, né? É Como é que a verdade. gente poderia alocar esse profissional em áreas que a gente precisava, num momento em que a gente teve uma série de profissionais também contaminados, né? Isso, Então, isso. Eu acho que esse desafio, é claro que a gente vai focar muito na enfermagem, por ser a nossa área, e foi de fato onde a gente teve um grau de atuação mais acirrado, mais agudo. Mas quando a gente conversa e vê o cenário hospitalar, isso foi um desafio multiprofissional, né? E não só sim, a parte assistencial, mas a parte gerencial. E aí, quando eu falo, eu englobo a parte de hotelaria, a parte de transporte, a equipe da higiene, que foi fundamental. Então, o remanejamento, ele acabou acontecendo em todas as áreas. Então, se a gente for parar para pensar na equipe de hotelaria, eu precisava focar em números muito maiores de pessoas que antes não tinham pisado numa UTI, que foi o grande epicentro, né? O sim. grande centro de tratamento desses pacientes. Voltando para a enfermagem, enfermeiros que não tinham ainda vivenciado com pacientes adultos e que por algum momento foi necessário. Eu acho Não, que o remanejamento, né, a Isabela está falando justamente isso, que o remanejamento do pessoal foi e ainda tem sido um grande desafio. Pegar aquela equipe de um centro cirúrgico e capacitar para tratamento de um paciente fora do centro cirúrgico foi um desafio, né? E continua sendo para a gente, né? continua sendo, e Isabela, reforçando a sua frase aí, se torna como um desafio constante. Eu acho que penso e acredito muito que a gente precisa sustentar essas medidas que a gente precisou fazer num certo grau de urgência. Então, a gente tinha dois grandes desafios. Fazer em tempo hábil, porque a gente necessitava disso, cada 24 horas era um cenário diferente.
era uma nova, um novo número, um novo resultado, mas sem perder a qualificação, sem perder o grau de segurança e entrega à beira-leito. Nós, profissionais de saúde, temos um produto final que é um produto extremamente valioso, que é a vida humana. Então, a gente não tem como trabalhar com backup, não dá tempo e nem é natural fazer isso. Então, era preciso ter pessoas com um tempo hábil em determinados locais, mas, ao mesmo tempo, com a garantia da segurança, tanto para o paciente como para o próprio indivíduo que estava ali cuidando. Então, existia a saúde emocional, psicológica desse profissional e a capacitação técnica, né? E aí eu reforço, Ivonete, era um macro processo. Então, a gente envolvia um profissional de higiene que talvez nunca tenham colocado uma paramentação tão completa como a do EPI Então, no enfrentamento do Covid, e precisou treinar essa paramentação num tempo mais curto, porque ele tinha que entrar e a gente tinha que ganhar esse tempo. Então, assim, eu acho que vale sim como uma experiência, e hoje a gente poder contar um pouquinho essa história, assim como todos os colegas, eu tenho certeza, tanto os que estão na live, como os que trabalham em outras organizações, mas a gente precisa sustentar essas medidas. O que eu quero dizer? A gente não vai viver, se Deus permitir, e certamente é o que nós temos como fé, essa pandemia por muito tempo, mas outras podem vir, a gente não sabe quanto tempo, claro que a gente não deseja, mas se não for uma pandemia, alguns processos de urgência dentro da instituição hospitalar. Então, o que se aprendeu, ele não pode ser degradado à medida que vai ficando mais confortável. É preciso, sim, capacitar equipes a qualquer circunstância. Então, eu acho que o que ficou de grande valia para nós é entender que nós somos um processo único. Então, o TI precisa falar com o centro cirúrgico, que precisa falar com a população, precisamos ter pessoas preparadas para frente do processo, para o meio e para o final desse processo também. Eu trago, sim, como um grande desafio pessoal para a própria equipe de enfermagem, para essas pessoas, funcionários que têm expertise, especialização em centro cirúrgico, também se deixar aberto, né, abrir a mente, se permitir a ser treinado, né, a ser treinado para cuidar do paciente. Teve uma técnica de enfermagem que ela falou assim para mim: Ivonete, eu aprendi isso tudo no curso técnico de enfermagem, é meu básico, então só basta eu resgatar. Então, teve pessoas que se permitiram. Exato. E teve pessoas que também não se permitiram, né, Renata? Sim. E acho que esse foi o grande desafio nosso. E assim, particularmente, já há um tempo estudando essa parte de equipes e pessoas, o que é completamente compreensível e esperado. Até para isso a gente tem que estar preparado, né? Para o enfrentamento. Isso longe de julgar quem é mais forte ou menos forte, quem é mais tecnicamente preparado ou não. Isso é um grau de competência psicológica, desenvolvimento e aprimoramento. Nisso a gente também precisa exercitar. E aí eu concordo, a gente viu muitas pessoas no que eu posso ajudar. E mesmo aqueles que não conseguiram, se sentiram certamente em algum momento tristes, mas ir além da sua capacidade naquele momento. Era tudo muito novo, ainda né? A gente não descobriu a cura efetiva, apesar dos grandes resultados positivos que o Brasil vem tendo, dos complexos sociais desse país. O mundo vem respondendo bem, a Europa já segue numa fase de recuperação. De abertura. E nós estamos caminhando. Mas essa mudança repentina fez com que o exercício da inteligência emocional, da resiliência, ele fosse retirado das páginas de livros, retirados da sala de aula e prática, né? Se me cabe pessoal, eu dividi com alguns colegas de profissão exatamente isso. Nesses 4 meses, eu não experimentei tanto quanto na prática o que uma sala de aula ou dentro do MBA eu conseguia enxergar. Então, se temos algo positivo, e tivemos muitas questões positivas, e essa foi uma delas, né? Essa geração não passa esse grande experimento que foi e está sendo o Covid e a pandemia nesse enfrentamento. Teve uma técnica de enfermagem, a Érica, que ela falou uma frase que eu não esqueci. Ela falou assim: tem muitos profissionais lá do hospital que vão ser lembrados pela época das irmãs. Eu vou ser lembrada pela época do Covid.
Então, eu cuidei do Covid. Eu falei assim, realmente, a gente vai ser lembrado pela equipe que cuidou, né? Que enfrentou. E que enfrentou e que vem enfrentando, né? E isso, na verdade, Ivonete, a gente, quando lê nos livros de história quem viveu a febre espanhola, né? Que certamente nós temos hoje vivos poucas pessoas, essas pessoas certamente seus dias não foram iguais após essa pandemia da febre espanhola. Para a gente não vai ser diferente. Ano passado, quando a gente conversava que seria o 2020, o ano da enfermidade, mesmo aqueles mais com sentido vocal, não entendi o porquê, né, de ser o ano E da agora a gente está enfermagem. entendendo. Eu acho que as fichas começam a cair Só cai. nesse sentido de que, de fato, é o ano da enfermagem e respeitando certamente as outras profissões, que ninguém ali fazia nada sozinho. Isso também tem sido um grande ensinamento dentro do cenário hospitalar, né? A gestão auxiliada, a gestão que acontece beira-leito e que não somente dentro de uma sala executiva. Essas interconexões de gestão tiveram um grande aprendizado para aqueles que desacreditavam nesse tipo de metodologia de trabalho, né? Hoje a gente não pode concentrar a gestão apenas em cargos de gestores. Nada poderia acontecer se o técnico beira-leito não exercesse a gestão assistencial. Então, foram mais ainda, né? Você me trouxe à memória uma profissional do serviço de higienização e um profissional do serviço de transporte de pacientes. Ela, dentro do seu cenário da higienização, socialmente falando, nem tantas vezes valorizado, mas que a gente sabe que tem importância. Chegou e disse, no que eu posso ajudar, chefia, né? Dentro de uma linguagem mais informal. E eu falei, você já nos ajuda fazendo o seu trabalho, que é extremamente importante. E por outra hora também, querendo ir além, né, do que já é muito nobre, que é transportar os doentes. A transferência interna desses pacientes, né, que muitas vezes agravavam e precisavam ir para terapia intensiva. Então, cada um tem e teve o seu papel extremamente bem definido e importante. Então, isso só reforça, e eu falo com muito coração aberto aos futuros gestores, e nós que ainda seguiremos, enquanto Deus nos permitir, à frente da gestão, a entender que a gestão não se dá a portas fechadas, dentro de uma sala executiva. É claro que em alguns momentos ela precisa ter um certo comando e uma certa organização dos processos, mas ela se dá nos corredores, ela se dá na porta de entrada, junto ao, né, o segurança que estava lá na frente orientando os familiares, que muitas vezes apreensivos, sem saber como fazer. Então, reforcem sempre isso com a sua equipe, quem está nos ouvindo. A gestão, de fato, ela é uma interconexão, ela não se dá numa pirâmide de base e ápice, ela se dá de forma compartilhada. Contínua. A Isabela está falando que realmente, né, foi um grande desafio a parte do remanejamento. O Daniel está lá em Goiás, ele está falando que é um amigo que trabalhou com a gente na São José, agora ele está morando lá em Goiás, gestão de custos, de orçamento, gestor hospitalar. Ele fala que ainda está sendo também, porque no hospital que ele trabalha tem pessoas seletistas e servidores no mesmo local. A Isabela reforça que na UTI ela vem capacitando esses profissionais dos centros cirúrgicos, né, antes de colocar eles na prática. A Icto Cordes, que é a faculdade, né, que é do professor, está falando para a gente que parabéns pelas construções positivas nesse cenário, difícil para todos, enriquecedor quanto à visão de RH. Eu queria fazer uma pergunta, Renata, que eu estou aqui procurando, que eu vi essa pergunta passar. Oi? Sumiu um pouquinho sua voz. Deixa eu só dar uma... Passou aí pelo Ictus Cordes, né? O professor Hélio, imagino que esteja nos acompanhando, outros futuros mestres e acadêmicos, o quanto isso é importante a gente trazer já na sala de aula, né? Trazer esses enfermeiros já preparados para esse grande enfrentamento que é uma forte tendência aí nos próximos anos. É isso aí. Saina, estou escutando. Está escutando? Deu as falhadinhas. Perfeitamente.
A Sai na Prática fez uma pergunta que eu acho muito interessante, que eu estava procurando aqui, mas eu acho que eu decorei a pergunta. É como, nesse momento de evitar aglomeração, como é que foi realizar os treinamentos, as reuniões de gestão à distância? Que ferramenta que a gente utilizou? Qual foi as estratégias que a gente utilizou para não desagregar, né? Não ficar tão longe da equipe, não deixar de fazer essas reuniões de gestões, nem deixar de capacitar, que a gente não podia fazer as capacitações em loco. Assim, obrigada, Sai na Prática, pela participação. E nunca se foi tão importante a comunicação, né? Não tinha como se chegar a um determinante, chegar a um objetivo, se não houvesse uma comunicação eficaz. E até porque ela era mudada, e muitas vezes até por necessidade do próprio cenário. Então, você dormia com uma informação e de manhã você precisava talvez passar uma nova informação. Nós mesmo, em muitos momentos, né? Nossa. Fizemos muitas reuniões web para reestruturar alguns processos, o que não é nada errado, era só necessário esse grau de resiliência e para que a gente chegasse na melhor forma de entregar ao paciente. Então, vamos lá, salvo a tecnologia, né? É isso aí. Era, e que bom que nós tivemos essa oportunidade agora mesmo, a gente está aqui com 30 pessoas na live, salvo pela tecnologia. E assim tem sido as nossas reuniões. É claro que a gente entrando agora num ciclo de recuperação, a gente vai começar a fazer encontros, porque nada melhor do que o olho a olho No olho. e a humana, né? Mas a gente fez e segue fazendo muitas reuniões via web, as plataformas de ensino digitais, a gente dentro da Casa de Saúde, que é a empresa com a qual eu trabalho, lá na Casa de Saúde São João, a gente tem uma plataforma digital que já traz esse tipo de treinamento, mas eu não posso esquecer aqui do trabalho corpo a corpo que as supervisoras de enfermagem e os enfermeiros e fizeram junto às equipes, né? Porque às vezes, em muitas das outras oportunidades, A Renata caiu um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Voltou, Renata? Travou um pouquinho sua internet. você me escuta, Ivonete? Travou um pouquinho, mas eu acho que agora está voltando. Eu te escuto. Eu acho que a imagem... Travou um pouquinho, mas eu acho que dá para a gente conversar. Voltou agora, né, Renata? Pode continuar, porque a gente não viu o seu final. Tudo bem? Tá. Esse foi um dos desafios também, que bom. Com salvo a tecnologia. É o desafio da tecnologia. E a gente precisava retomar alguns assuntos, tivesse barreiras de comunicação e ninguém saísse sem entendimento. Mas aonde eu estava, só para recuperar a fala e o entendimento desse tema, era exatamente o corpo a corpo, né? Que os supervisores, enfermeiros, a equipe de controle de infecção nos ajudava e segue nos ajudando, porque a gente precisava ter a informação de forma precisa, rápida, mas que ela fosse acolhedora. Então, o corpo nem sempre poderia ficar longe, mas salvo a nossa tecnologia e os treinamentos. E assim, são ferramentas que, acompanhando a sociedade, acompanhando a nova era, sair de cena, né? E isso foi oportuno porque a gente trocava com colegas de profissão de outros estados, como aqui a gente tem um colega de Goiás, fizemos isso com outros colegas, com outras instituições e organizações, inclusive organizações internacionais. Então, isso foi extremamente oportuno e bom para que a gente se adapte cada vez mais à possibilidade de ferramentas de gestão, e a tecnologia é uma delas. Isso mesmo. A Glaucia está falando justamente isso. Nunca foi tão importante entender e pôr em prática a resiliência e se manter abertas novas orientações que podiam mudar em menos de 24 horas. Né? Realmente, saía a norma técnica da Anvisa quase todo dia. Né? A gente assistia as lives do Ministério da Saúde, então tinha live, eles já usavam a tecnologia para passar as informações. E cada momento era muito rápido, né? Era a gente se acostumar com essa intensidade. Eu vou te falar que como... pode falar, Renata.
os boletins da OMS, que na grande maioria saíam no final do dia, né? Então, se trabalhava dentro do horário, e o que era também, e certamente ainda é muito bem aceito, porque esse trabalho o tempo todo com novas informações, né? E essa semana mesmo a gente precisou fazer novos comunicados, como a gente começou falando, para o resgate desses pacientes cirúrgicos, a normalização dos outros procedimentos dentro do hospital, né? Procedimentos endoscópicos, os exames, as biópsias. Então, isso também tem sido pauta de nossas reuniões, nas unidades de transição, que é o nosso novo cenário. E, então, isso é contínuo, isso não terminou. Eu tenho uma experiência como coach, né, de fazer as sessões presenciais e as sessões online. Então, às vezes, eu ficava me imaginando como é que eu ia aplicar certas ferramentas no online. Então, eu tive que me readaptar. E eu vou te falar, estou amando fazer coach online. Porque eu É, acho que isso vai ser a nossa nova realidade. e você Então, vai amplia, ter. né? Você permite que pessoas um pouco mais distantes, né, do ponto de vista físico, consigam estar próximos de alguma forma, né? É desafiador, mas ele é moderno, né? Ele nos Isso. desafia a respeitar essa oportunidade que está nos dando, né? Eu fico E eu acho. imaginando seria esse tratamento sem a tecnologia, né, Ivonete? E assim, Seria realmente e bem esse é o nosso novo normal. A gente tem que mais entender que vai ser o complicado. novo normal, né? A gente vai ter que entender que vai ser o nosso novo normal, vai ser as coisas que virão É, agora para frente. exato. Exato. A, a, É a Sai na, equilíbrio para que a gente não. a Sai na Exato, prática está né? falando assim, Quero o online dizer. cortou um pouquinho, não entendi. Aí eu acabei te cortando, Renato. Travou um pouco. A Sai da Para prática reforçar, o equilíbrio está. está falando aqui que foi maravilhoso, diminuir as distâncias e garantir cursos que antes eram inviáveis. Daí ficou muito mais barato fazer curso online. Estava esperando você entrar, Renata, por isso que eu estava lendo aqui uma frase, não sei se você voltou, está ouvindo direitinho? Está Eu ouvindo? estou de volta, mas eu não escutei sua frase. Estou te Estava escutando bem. aqui, estava lendo aqui o que a Sai na prática falou, que ela falou o seguinte, que o online foi maravilhoso, diminuiu as distâncias e garantiu acesso a cursos que antes eram inviáveis. Então, as faculdades, cursos, treinamentos também tiveram que se reinventar, né? Para as Exato, pessoas que estavam na exato. quarentena. Então, todo mundo precisou se reinventar para esse novo mercado. E é um mercado que eu acho que não vai embora, vai ficar, né? Não vai embora. Você vê que as universidades ainda seguem e estão seguindo esse modelo, porque teoricamente o aprendizado não precisa parar. Como eu disse no início do nosso encontro, os processos precisam caminhar e por muitas vezes a gente teve a metodologia do home office, né, para muitos cargos e a troca frente ao home office de fato era a ferramenta digital. E eu até sempre contribuo, trago sempre os e-books, né, que assim como a Marlúcia trouxe aí os cursos, o e-book hoje tem sido um excelente e curto aprendizado que a gente tem aí na mão, né, no celular. Então, Sim. isso não. É claro que eu estava falando um pouco antes da tela congelar, e aí eu também reforço com os futuros gestores e colegas de trabalho, de profissão, que a gente não precisa e não deve esquecer as ferramentas digitais, mas a gente precisa seguir com os nossos modelos de acolhimento, o trabalho corpo a corpo, o olho no olho, o pegar na mão quando isso for novamente possível, porque a relação humana, ela de fato, ela não supera nenhuma outra grande ferramenta, ela sempre vai ser prioritária. E a É isso gente, mesmo. enquanto enfermeiros que somos, trazemos isso na alma, no nosso modelo assistencial. Então, a gente tem e deve voltar com as salas de aula, porque a troca humana é muito valiosa, dependendo do tema que você faz de gestão e de reunião, é muito Você valioso precisa. ver sua equipe junto a ti, né? Então, é só ter o equilíbrio dosado. A A, responsabilidade sobre isso vai ser o desafio também para o futuro gestor e para os que têm vivido isso, né? a Carla Campos
Está perguntando o seguinte: a crise gerada pela pandemia pode trazer oportunidades estratégicas e diferenciais competitivos para as empresas. Caso positivo, poderia nos exemplificar alguma? Foram duas perguntas. Se Certo. essa crise trouxe diferenciais competitivos e quais foram, né? Ô Carla, eu primeiro, obrigada pela sua participação. Não sei se você estava desde o início, mas eu considero o capital humano. É. Eu acho que esse vai ser o grande diferenciador. É E eu claro que trago a questão da vocação também, né, Renata? Junta aí do capital humano, né? pessoas nunca devem estar como grau de comercialização, não é isso. É. Mas como valorização do negócio, sim. E isso não pode se perder. Então, o capital humano é o fator que vai diferenciar as empresas. Esse é o grande negócio da empresa, né? Independente de qual é o produto final. Agora, as oportunidades, elas foram inúmeras. A gente já trouxe algumas aqui e eu reforço um pouco que foi certamente a resiliência, a inteligência emocional e o grau de criatividade e comunicação eficaz. Esses quatro pilares, eles foram fundamentais, eles nos acompanham o tempo todo. Então, segunda-feira, quando eu retorno ao trabalho, eu preciso exercitar a minha inteligência emocional, a minha criatividade, a minha comunicação eficaz e a minha resiliência. Cada hora é um aprendizado diferente. Voltando para o capital humano, nós tivemos diversas histórias de enfrentamento, de como cada fase dessa pandemia fez com que esse indivíduo respeitasse os seus limites. Então, a gente trabalhou muito com a psicologia ao nosso lado, como somos enfermeiros e precisamos desse exercício também. Então, eu acho que o aprendizado ele foi muito grande. Ele foi grandioso para o indivíduo, para o profissional, para a empresa e para a sociedade. Eu trago como palavra-chave nesse aspecto do capital humano a responsabilidade afetiva, que eu acho que isso não pode e não deve se perder, e a gente viveu isso de uma forma muito aguda dentro da nossa empresa, ouvindo nos telejornais, nas mídias informativas e na troca com os colegas também. A Daniela, eu acho que é Daniela Silva de Azevedo, acho que é Dani Azevedo. Ela está fazendo uma pergunta aqui, está pedindo para a gente responder, por favor, a pergunta dela. O que mudou dentro de você com apenas como pessoa, ser humano, em uma palavra? Pensando assim, Legal, eu acho que muito em mim como palavra, eu acho que traria várias palavras, mas a inteligência emocional, o enfrentamento do medo foi o principal para mim. Né? Eu acho que logo no início eu acho, não, eu tenho certeza, logo no início da pandemia, o medo tentou me sobrepor às minhas ações e trabalhar esse medo, trabalhar minha inteligência emocional para esse enfrentamento. Então, a é. palavra, Dani, é enfrentamento, a minha. Responde, Renata, agora a sua. O Daniela, é Daniela, né? Me perdoa se Eu eu acho errei. que é de Silva Azevedo. Pode Bom, ser a mas nossa Dani. Eu acho que é ela. acho que é a Débora É Azevedo. Débora Azevedo. É Débora Azevedo que ela falou. Colaboradora, né, que passou por nós. Muito, muito bom, Isso. Débora. Como profissional, eu trago a palavra equilíbrio, se me cabe. É claro que dentro de um cenário todo existem muitas palavras. E como ser humano, eu tenho a frase que eu a cada vez mais experimento, que é de cada vez. Então, hoje eu me programo, claro, porque a gente está vivo, a gente precisa criar e se programar para alcançar objetivos, mas com um pouquinho mais de calma, entendendo que cada dia ele de fato precisa ser vivenciado, porque a gente não sabe como é cada dia seguinte, cada semana seguinte. Então, o equilíbrio realmente, quando a Ivonete fala que o medo bateu, eu acho que o medo bateu realmente em todos. E hoje o sentimento que eu vivo, Débora, e a todos os participantes, e que bom essa troca que a gente está tendo, é o querer que se resolva. Eu acho É que isso agora mesmo. é querer que se resolva com responsabilidade, com ponderação e respeito por essa patologia. Muito respeito. A última pergunta, Renata, e depois eu quero lançar um projeto novo que a gente está pensando, eu e a Renata. Para a gente, em sua opinião,
Como você imagina a enfermagem pós-pandemia? Olha, ela já está diferente, né? Eu É, imagino uma enfermagem mais preparada para as situações de urgência, quando a gente pensa em assistência plenamente. E quando a gente vai para o âmbito da gestão, que eu sei que a gente aqui em breve teremos novos e futuros gestores dentro dessa profissão, entender que nós precisamos estar preparados para qualquer situação e não esquecer de treinar pessoas e desenvolver pessoas dentro das suas habilidades técnicas e das suas habilidades humanas. O fator humano, o fator biopsicossocial, ele foi extremamente o diferencial na entrega dos resultados. Então, eu acredito que a enfermagem modelo pós-pandemia seja uma enfermagem mais assertiva nesses aspectos. É uma enfermagem se preocupar cada vez mais com a comunicação eficaz, valorizar os aspectos de precauções que nós, infelizmente, deixamos se perder não ao longo valorizar. Ó, a lavagem das mãos, né? pela demanda do serviço, a gente acabou deixando isso como grau de máxima importância que tem que ser, e certamente o valor do ser humano, que isso nos fez repensar ainda mais dentro da nossa vocação. E eu não quero me estender muito, mas eu não posso deixar de falar do fator vocacional, e a gente teve alguns colegas de carreira que realmente, perante a isso, entenderam e perceberam que não era para seguir. Isso não é um julgamento negativo. Que bom que isso veio acontecer, porque você segue outros caminhos que te possam trazer uma realidade, talvez, de felicidade melhor e de entrega melhor. Tivemos colegas que ficaram no meio termo e ficaram na dúvida, e aí, na hora do nosso acolhimento e da nossa fala e das nossas conversas, inclusive dentro do coaching, os fizeram resgatar esse sentimento vocacional, e aqueles que tiveram êxito no sentido do se quer, é o que eu gosto, é o que eu sei É isso fazer, aí. e É o que eu gosto de fazer. exatamente, aquela faculdade só me serviu para estar hoje sendo uma pessoa que estou servindo à sociedade. Esse é o meu sentimento, de poder servir da melhor forma dentro da minha carreira, dentro da minha profissão. Eu acredito que a enfermagem pós-pandemia, as pessoas estão escrevendo aqui, mas é justamente isso, é uma enfermagem mais empoderada dos seus saberes e conhecimentos, né? De suas ferramentas. Uma enfermagem vocacionada, porque quem não quer passar por isso vai desistir da enfermagem. Quem não quer passar por isso de novo não vai continuar na enfermagem, porque viram que o profissional de enfermagem era que estava ali dentro do leito, realmente enfrentando esse vírus, né, enfrentando o Covid. E é uma enfermagem apropriada das suas ferramentas, da sua SAI. Como eu digo, enfermeiro, prescritor do cuidado. Esse é meu sonho, o sonho para a enfermagem. Trazendo esse assunto, Renata, eu quero lançar aqui nessa live uma ideia que eu e Renata nós tivemos juntas. E a gente vai montar, a gente vai trabalhar 3 quinta-feiras seguidas, uma sala VIP especial para quem quer aprimorar as técnicas de gestão ou quer ser gestor. Então, para aquele enfermeiro assistencial que quer se tornar um gestor, ou enfermeiros que estão na gestão, que querem se aprofundar, a gente vai fazer 3 encontros com 3 módulos de assuntos referentes à gestão de enfermagem, com foco na enfermagem, né, Renata? Mas Exatamente. trabalhando muito, juntando a gestão de enfermagem com o próprio processo de coach, que é o próprio desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento pessoal humano. Então, serão 3 quinta-feiras. As inscrições, vamos ter, eu vou colocar o link de inscrição aí no meu Instagram, no Instagram da Renata. Assim que acabar essa live, a gente vai publicar. São vagas restritas, então corram lá, se inscrevam. E vai ser 3 quinta-feiras, às 20 horas, né, Renata? A 20 gente vai horas, fazer um encontro com esse tema. serão encontros que a gente... Por que a gente teve essa grande ideia, enfim, e até por nosso interesse pelo tema, e eu acho que tudo que a gente troca é um aprendizado, ninguém está pronto. É claro que algum outro assunto a gente consegue falar, mas a gente tem que ouvir também. E a gente tem muitos colegas nos procurando, estudantes, enfermeiros assistenciais,
que gostariam de ter o aprimoramento e a iniciação dentro da gestão. E é isso que a gente se propõe a entregar um pouquinho do que a gente já aprendeu e que vem aprendendo, dividir com vocês nesses 3 encontros que teremos aí. Depois a gente vai passar e compartilhar o link com vocês. Por que as vagas são mais reservadas? Porque a gente precisa fazer uma troca. O controle uma sala de aula, né, Renata? Exatamente, eu acho que a gente concentra um pouco mais as informações. É claro que as lives elas vão continuar. Eu agradeço essa oportunidade em poder participar, mas os encontros eles serão realmente mais focados dentro do tema e por diante a gente vai fazer um trabalho muitas vezes individual com quem participar para a gente poder aprimorar esse indivíduo frente à gestão, porque a gente tem que deixar aí futuros gestores para essa profissão maravilhosa, né? É isso aí. A Sai na Prática está perguntando: oba, vou correr logo, onde é que eu me inscrevo? É toda quinta? Isso, Sai na Prática. São 3 quinta-feiras, um encontro gratuito numa sala VIP privada comigo e com a Renata, falando sobre gestão de enfermagem. Então, assim que acabar a live, a gente vai publicar o cartaz com o link. Não percam, são 3 encontros, 3 temas sobre gestão. Vai ser restrito porque a gente quer fazer muita troca, que vocês tirem dúvidas, perguntem, leve caderno, caneta, escrevam. A gente vai trocar muito material. Vai ser um encontro extraordinário. A gente tá estipulando em torno de 1 a 2 horas por encontro, né? Para ter bem tempo para essas pessoas. Por isso que é uma sala restrita, a gente está falando que é a sala VIP. A sala VIP, exatamente. E a gente espera que dentro desse encontro a gente consiga contribuir da melhor forma. Não só para quem já faz o exercício da gestão, mas para quem tem aquele interesse. E acho que é importante falar de gestão, como eu falei no início da live, a gestão ela é interconexão. Então, se faz gestão beira-leito, não se faz gestão só frente de um computador, vendo gráficos, né? Para a gente chegar a ver um gráfico, a gente tem que entender o que está se passando ali com o nosso cliente, que é o paciente, enfim, isso aí não tem jeito. Então, espero que vocês possam participar. Excelente. Renatinha, obrigado. Chegamos aos nossos 40 minutos de live. Foi excelente. Muito obrigado, gratidão, parceira incrível. E a gente vai colocar o link no Instagram. Não perca o nosso encontro. Fiquem com Deus. Um bom final de semana para todos. Vamos vencer essa pandemia. Beijo. Isso aí. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada.